Olá meus amigos, olá minhas amigas, hoje vamos falar de exames de imagem e medicina. Qual o melhor exame para avaliação da sua doença, do seu problema? É um raio-x, é uma ultrassonografia, uma tomografia computadorizada ou mesmo uma ressonância magnética? Se você quer saber um pouco mais sobre esses exames, assista aqui no canal do Dr. Rigo. Qual o melhor exame para avaliação da sua doença? Olá meus amigos, vamos conversar um pouco sobre os 4 principais exames que existem de imagem e medicina: a radiografia simples, a ultrassonografia, a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. Pois bem, vamos começar pela radiografia simples. A radiografia é um dos exames mais antigos de imagem que existe. Mais de 100 anos, a radiografia tem tido um lugar importante na medicina. Foi o primeiro exame capaz de ver por dentro do corpo como é que a coisa funciona, né? Então, a radiografia é um exame até hoje muito importante na medicina, porque tem uma indicação muito grande, principalmente para estudar as doenças ósseas, fraturas ósseas, algumas luxações, ou seja, quando você tem o ombro, o braço fora do lugar, isso aparece no raio-x, serve para a avaliação dos tumores ósseos também. Mas a radiografia serve também para a avaliação do pulmão, do tamanho da área cardíaca, das fraturas de crânio, das alterações, até mesmo de cálculos, como cálculos nos rins, pode aparecer numa radiografia simples de abdômen. A radiografia ela é feita a partir da emissão de raio-x, que atravessa o corpo e imprime no filme a imagem daquela estrutura. Então, muitas vezes, quando a estrutura tem densidades muito parecidas, pode não ser suficiente para ser esclarecido pela radiografia. Além do mais, a radiografia tem dificuldade de dizer o que é anterior ou posterior, e aí precisa sempre fazer 2 ou mais incidências para localizar bem as alterações que foram estudadas. É um exame bom porque é barato, é fácil de fazer, tem até em municípios pequenos. É um exame muito simples e o resultado é imediato. É muito útil também quando estuda pneumonias, ou seja, tem suas implicações não só na parte óssea, mas também na parte pulmonar e também radiografia da face para ver sinusites, ou seja, tem grandes utilidades. A ultrassonografia é um exame extremamente importante, principalmente na avaliação dinâmica do paciente. É um exame que é fácil de realizar desde que você tenha uma pessoa bem preparada para isso, porque a ultrassonografia é um exame que depende muito de quem faz o exame, da experiência do operador, ou seja, do médico, e também da qualidade do aparelho de ultrassonografia. A ultrassonografia é muito útil, principalmente na gestante, porque ela não pode fazer radiografia nem pode fazer tomografia. Então, todas as gestantes elas utilizam a ultrassonografia na gestação para avaliação fetal, avaliação do bem-estar da gravidez, o bem-estar fetal. É importante também na avaliação de estruturas abdominais, é útil também até mesmo em estruturas torácicas. Entretanto, a ultrassonografia tem algumas limitações, principalmente relacionadas ao ar. Então, estruturas que têm muito ar, como as alças intestinais, o estômago e até mesmo o pulmão, eles têm uma avaliação muito prejudicada na ecografia. Mas a ultrassonografia é um exame muito útil quando você tem problemas musculares, por exemplo, é imbatível, porque você consegue fazer o exame fazendo com que o paciente mexa o braço, movimenta, pode mexer o paciente para um lado, para o outro, pede para virar, pede para ficar sentado e respirar fundo. Tudo isso avalia a qualidade da ultrassonografia.
A tomografia é um exame excelente, feito com raio-x. Esse é um dos problemas, porque a quantidade de raio ionizante capaz de interagir com o corpo e causar problemas de saúde é grande, mas as imagens são de excelente qualidade, muita definição de tons de cinza, e é feito de forma que você pode ter de ângulos diferentes a reconstituição de uma imagem até de uma forma tridimensional, o que dá muita nitidez e segurança na avaliação. Sem falar nisso, a radiografia e a tomografia também podem ser utilizadas com contraste, o que melhora muito a acurácia do exame. A tomografia é um método excelente para a avaliação óssea e também serve para a avaliação de partes moles. Mas quando se pensa em avaliar partes moles, melhor ainda é a ressonância magnética. A ressonância magnética é feita a partir de magnetismo, do magneto com um campo magnético superpotente que provoca movimentação dos íons de hidrogênio dentro das células, e isso faz com que gere uma imagem, e essa imagem é transformada pelo software numa nitidez muito grande. A ressonância magnética é excelente método de diagnóstico de imagem, principalmente quando você quer avaliar partes moles, fígado, por exemplo, que é músculo, pode ser o cérebro, ou seja, estruturas não ósseas. O grande problema da ressonância comparado com a tomografia é a questão da demora. A tomografia é um exame rápido, você faz a tomografia do crânio, por exemplo, enquanto que a ressonância magnética pode levar até 90 minutos a realização de uma grande ressonância. Isso tem uma implicação grande, principalmente os pacientes graves que chegam à emergência, que eles não podem esperar muito tempo dentro de uma máquina. A respeito dessa máquina, todas as duas, tanto a tomografia como a ressonância, são uma espécie de tubo que as pessoas entram deitadas dentro desse tubo e realmente é muito apertado. Então, aquelas pessoas que têm claustrofobia, ou seja, receio, medo de ficar no cano, ou seja, uma estrutura muito apertada, elas têm muita dificuldade de fazer ressonância e de fazer tomografia, muitas vezes precisando de sedação para a realização do exame. A respeito disso, a tomografia é muito mais fácil do que a ressonância. Por quê? Porque a ressonância leva mais tempo e a ressonância exige que o paciente fique mais imóvel, não pode se movimentar. O mínimo movimento feito na ressonância faz com que as pessoas possam gerar imagens não proveitosas. Além disso, a ressonância tem várias limitações. Tem as pessoas que têm marca-passo, que têm alguns objetos de metais, clamps dentro do seu organismo, alguns implantes cocleares, às vezes DIU, e tem até mesmo tatuagem que tem metais, não deve se submeter à ressonância, porque o campo magnético é super potente e pode movimentar essas estruturas até mesmo dentro do corpo. Essa é uma limitação da ressonância magnética. Isso não acontece com a tomografia. Em relação aos contrastes, o contraste utilizado na tomografia é o iodo, e o iodo tem muito efeito colateral e muitas pessoas têm alergia ao iodo e às vezes alergia com reações severas. Portanto, a gente sempre tem que ter um cuidado de, antes de realizar uma tomografia contrastada, perguntar bem à pessoa se tem alergia. Em relação ao contraste da ressonância magnética, o gadolínio, as reações são muito menos. Então, assim, é muito mais seguro usar o contraste na ressonância do que o contraste na tomografia. Na radiografia simples, a gente pode usar contrastes à base de bário, quando a gente vai estudar estruturas ocas como esôfago, estômago, duodeno e mesmo edema opaco. Para usar os contrastes de estruturas vasculares ou fístulas ou estruturas que não relacionadas com o intestino, usamos os contrastes também à base de iodo. Isso é a mesma coisa que usa na tomografia, o iodo. Então você vai observar que a escolha do exame depende basicamente de algumas coisas. Primeiro, do acesso, da disponibilidade do exame. Não adianta você ter condições se não tem onde fazer o exame. Depende da acessibilidade do paciente ao exame. É preciso o paciente ter condições de fazer o exame na estrutura que lhe é permitida.
Depende das condições financeiras do paciente. O paciente precisa ter dinheiro ou não, ou ter uma forma de pagamento para que ele possa realizar o exame. Além disso, depende da patologia que ele vai ser utilizado, vai ser estudada, ou seja, da doença. Algumas doenças aparecem mais na ressonância, outras aparecem mais na tomografia e outras aparecem muito mais na ecografia. Depende também do biotipo da pessoa. Pessoas extremamente obesas terão muita dificuldade de fazer uma ressonância, pois não conseguem entrar no tubo, que é um espaço muito apertado. Então depende também das condições do paciente naquele momento. Pacientes gravemente enfermos não deveriam se submeter à ressonância magnética porque é um exame muito demorado e às vezes precisamos de um diagnóstico muito imediato para uma conduta emergencial. Então depende também das condições clínicas do paciente. Paciente muito distendido, com muitos gases, não vai nunca servir para fazer uma ultrassonografia. Então tem que se buscar outro método de imagem para esclarecimento diagnóstico. Precisa também da acurácia da equipe disponível para a realização do exame. Ou seja, precisa que tenha profissionais habilitados e capacitados para fazer o exame naquele horário que o paciente precisa esclarecimento de diagnóstico mais imediato. Por isso, os 4 métodos são extremamente úteis, os 4 métodos não são excludentes e cada um tem sua contribuição junto à medicina. Alguns fazem mais para partes moles, outros para ossos, outros são mais simples, outros são mais baratos. A respeito do custo, o mais caro é a ressonância magnética, a tomografia é um pouco mais barata, a ultrassonografia está sendo cada vez mais barata e a radiografia simples é dos exames o mais barato deles. Mas todos eles têm a utilidade na patologia que vai ser avaliada. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, dá um like, dá uma curtida, ajuda a divulgar o canal, que nós temos um prazer enorme de trazer conteúdos científicos para você de uma forma clara, que você possa entender e possa tirar suas dúvidas. Deixe seus comentários, pode fazer perguntas que eu responderei com prazer.